Olá, boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para a apresentação do trabalho, do curso de formação de educadores no contexto interdisciplinar para o ensino médio no viés da educação ambiental. Seminário de prática, sejam muito bem-vindos. E agora nós iniciaremos as apresentações com a aluna Brenda Cardoso de Oliveira. Boa noite. Me escutam bem? Sim. No caso, eu compartilho a tela para mostrar o pôster? Isso. Pode compartilhar e primeiro você fala um pouco da sua experiência profissional, tá? Uhum. De onde você veio. Eu sou a professora Brenda Cardoso de Oliveira. Eu sou aqui de Belém do Pará. Eu sou formada em História para licenciatura. Eu tenho mestrado em Educação Profissional, especialização em currículo da educação básica e estou agora em outro mestrado de ensino de história, né? Então, já agradeço a oportunidade de participar do curso. O curso foi bem proveitoso, assim, abriu muitos caminhos. Obrigada às professoras que estiveram bastante disponíveis nesse final de curso, né, dando as orientações. E fico muito feliz e estou trabalhando agora com o ensino médio, primeiro ano do ensino médio no ensino privado. E com certeza o curso veio enriquecer essas minhas experiências. E basicamente é isso. Eu vou compartilhar aqui. Pode compartilhar, por favor, e você tem entre 5 a 7 minutos para apresentar. Ok, um momento. Dá para ver direitinho? Dá sim. Só abrir aqui para mim que está demorando um pouquinho. Pronto. Bem, posso começar, professora? A proposta pedagógica que eu coloquei para a apresentação desse pôster trata-se de um plano de aula, né, com a temática História e Educação Ambiental, e ela tem como objetivo propor sequências didáticas para o ensino médio, né, em que eu faço essa questão interdisciplinar entre a história e a educação ambiental. Então, ela é voltada para turmas de ensino médio, mas ela pode também ser articulada em outras áreas do ensino, na educação básica, ela também pode ser trabalhada dentro dessa perspectiva. Essa atividade ela foi escolhida justamente pela minha experiência, né, pelo meu métier dentro de sala de aula, e como forma de interdisciplinar, em que esse tema ele não seja um tema transversal, mas que ele esteja dentro do currículo, né, que ele possa ser trabalhado não só dentro do ensino de história, mas em outras perspectivas, né, em outras áreas do conhecimento. Então, eu faço justamente essa criação. Como eu coloquei, esse plano de aula vai ser para ensino médio. Eu propus como metodologia ele ser feito em 3 aulas, né, mas dependendo do contexto do professor, ele pode ser estendido, né, mas basicamente seria isso. E tem como objetivo essa temática, fazer com que o aluno ele consiga refletir a partir dos processos históricos essa relação do homem com a natureza, né? Como se deu esse processo, primeiro sensibilizar ele para essa educação ambiental a partir da perspectiva crítica, né? Eu uso como referenciais
o Loreto e a Cosena, que foram referências que o curso me propôs, né? Trago também como referenciais teóricos as leis 9.795, que trata sobre educação ambiental, né, que ela pode ser trabalhada em todas as modalidades, né, a própria BNCC, que ela traz para o ensino médio, justamente fazer esse questionamento, trazer essas ideias sobre essa sensibilidade sobre a questão ambiental, uma educação ambiental que consiga trazer esse aluno para essa preocupação dessa nossa realidade, né? Então, dentro dessa perspectiva, né? Basicamente, seria isso. E como é que ela vai ser organizada, né? Eu estou dentro de uma escola privada, o nome da escola é o Instituto de Educação Adventos, né? E os participantes são alunos do ensino médio do primeiro ano, no qual eu leciono, né? E o vídeo e justamente essas aulas elas vão partir do seguinte ponto. No início vai ser tratado justamente a construção dessas relações, né, históricas entre o homem e a natureza, como se deu esse processo, né, e depois, ao longo do tempo, como elas vão se modificando, como o homem vai utilizando a natureza ali a partir do seu processo de desenvolvimento, e como essas relações impactando na questão da natureza, de que forma essas relações elas vão se intensificando de um lado para o outro, né, trazendo consequências a partir do desenvolvimento do homem, trazendo consequências para essa natureza, né, fazer eles refletirem em cima disso. E após, né, essa conversa, esse debate, né, trazer a ideia da educação ambiental na perspectiva crítica, né, não só quebrando aquela ideia, aquele discurso salvacionista, né, que cada um faz a sua parte, mas ninguém realmente faz de fato, né, fica só nos discursos, mas nas atitudes, no comportamento, os valores, aquela preocupação realmente ela não ocorre, né? Então, quebrar esses paradigmas e fazer com que essa preocupação ela se torne uma prática, né? A ideia que essa educação ela traga mesmo mudanças para a realidade do aluno, que ele pense a sua realidade a partir da questão ambiental, que ele consiga entender que esse processo não está externo a ele, o meio ambiente não está externo a ele, mas ele está intrínseco, está justo, está dentro desse processo, né? E quebrar bem a questão dessa educação ser só trabalhada nas áreas biológicas, nas áreas desse processo ecológico, mas trazer também essa reflexão histórico-crítica, que esse aluno consiga entender ao longo do tempo como se deu esse processo e as consequências disso a partir do desenvolvimento do capitalismo, o que acontece, né, quando o desenvolvimento, a ideia do progresso, da civilização, ela acaba sendo primordial e deixando que realmente, né, que o meio ambiente, as questões naturais fiquem de lado, né? Então, os impactos eles são muito grandes. E no final dessa sequência didática, eu escolhi um vídeo em que ele trata sobre isso, né, sobre essa ideia do consumismo, do desenvolvimento, do aumento do desenvolvimento e as consequências disso, né? Só que a partir de uma outra perspectiva, né? A partir da perspectiva da natureza. E eu posso tentar passar o vídeo? Eu posso Então, conseguir? você já falou 7 minutos. Ah, tá, Você ok, pode então. colocar Então, o link do vídeo aqui no chat e depois os amigos podem observar, tá? Podem tá ok, assistir. professora. E Bom, só finalizar, né, os resultados, fazer com que esse aluno reflita mesmo em cima dessa perspectiva crítica da educação ambiental de forma interdisciplinar. É isso, gente. Obrigada. parabéns. Muito obrigada, Brenda. Isso mesmo, a educação ambiental crítica é preciso nós repensarmos e investirmos na educação ambiental crítica para que novas propostas, né, para que a consciência crítica possa fazer parte das aulas, né, dos movimentos interativos para a mudança. Parabéns. Agora nós. Isso, obrigada pelo compartilhamento do vídeo. Luiz Antônio, são 18 horas e 20 minutos, tá?
Boa noite a todos. É um enorme prazer ter participado desse curso. Ele me agregou muito, principalmente na minha formação, quando... Luiz Antônio, Pois não, você poderia abrir sua câmera, por favor? não está aberta, não? Não estou conseguindo visualizar. E agora? Não, vocês estão vendo, gente? Sim, eu estou vendo. Ah, então deve ser problema comigo. Sim. Só um minutinho. Está tudo bem, mas eu não estou conseguindo visualizar. Mas está tudo bem, pode continuar, desculpa. Por nada. Então, como eu estava dizendo, muito obrigado pela iniciativa de vocês fazerem esse curso, né? Foi agregando bastante ao conhecimento. Sou professor de Sociologia, com especialização em Sociologia e metodologia de ensino de Filosofia e Sociologia. No momento, não estou atuando como professor e empenho muito na minha formação continuada. Posso começar? Agora eu não estou te ouvindo, professora Valéria. Parece que seu áudio... 8h22, pode começar. Não comecei. Houve um problema aqui. Enrolei um pouquinho aqui, mas tudo bem. Ministério da Educação, Secretaria Profissional de Tecnologia, Instituto Federal Rio de Janeiro e FRJ. Curso Formação de Educadores no Contexto Interdisciplinar para o Ensino Médio, no viés da Educação Ambiental. O título do meu trabalho é Modernização da Sociedade Brasileira e os seus impactos socioambientais nas áreas rurais e urbanas. Meu nome é Luiz Antônio, o Campus Resende 2022. Introdução. O meu trabalho é um plano de aula. Ele tem como objetivo, a partir do conhecimento dos alunos, apontar os problemas socioambientais em áreas urbanas e rurais que afetam as suas comunidades. As relações sociais de produção e as forças produtivas, esta como fonte primária de recursos explorados pelo homem, é a natureza provedora. E aquelas são as técnicas e a força de trabalho. Juntas operam ações em prol do desenvolvimento humano, que beneficia economicamente apenas uma parcela da população. A natureza, mesmo com características renováveis, não se recupera na mesma velocidade que são exploradas pelos meios capitalistas. Faça-se pela degradação dos rios, florestas e do solo. Com a utilização de pesquisas bibliográficas e de campo que foram despertadas através desse curso e das catástrofes ambientais vivenciadas por todos nós, cito aqui a catástrofe recente em Petrópolis, né, que perderam-se muitas vidas, uma tragédia já anunciada, né, porque acho que, se não me falha a memória, em 2011 aconteceu o mesmo problema e as autoridades negligenciaram essas questões. E também, assim, dentro do meu contexto, que sou morador de Barra Mansa, hoje tenho 46 anos, fui criado às margens do rio que nomeia essa cidade. Então, assim, desde criança eu tinha poção ali, era uma área de lazer para as comunidades mais carentes. E hoje eu vejo o rio Barra Mansa
totalmente degradado, né, uma vala negra. Então, assim, dessa forma, surge a necessidade de despertar no aluno um pesquisador crítico, conhecedor da evolução histórica do seu município, dos seus direitos e deveres, e a desconstrução do senso comum que aponta as reais causas da degradação ambiental. Desta forma, a proposta tem como objetivo introjetar no discente a diferenciação dos fenômenos naturais e dos epifenômenos graduais históricos e econômicos, percebendo assim um mundo tecnicamente distanciado de tais formas originais, um meio técnico, científico, informacional. Segundo Camacho, 2019, página 129, Apud, Milton Santos, 1996, uma colina vira uma ladeira, um vale vira uma avenida, um rio vira um canal, o ar vira atmosfera, uma várzea vira uma área de risco quando alaga. Conclusivamente, o conhecimento científico transmuta a percepção do aluno e o torna um cidadão crítico, consciente e participativo. Desta forma, segundo Fuchs, 1997, temos recorrido a um arsenal de conceito dessa linha teórica, idiomas retóricos, repertórios discursivos e pacotes interativos, para argumentar que os autores constroem certas dimensões sociais com problemas ambientais no interior do espaço público definido como arena argumentativa. Os conflitos se configuram, então, em torno dessas definições, diz ele, apresentando o estudo de caso como demonstração. Sendo assim, a dinâmica tem como foco principal as catástrofes socioambientais em um contexto educacional, que fazem do alunos protagonistas participativos da realidade que os cercam. O objetivo: reconhecer os fatores fundamentais da evolução da sociedade humana num contexto socioambiental. Localizar na Constituição Federal Brasileira o capítulo 6º, artigo 225, que trata do meio ambiente. Identificar fontes dos conflitos gerados nas populações rurais e urbanas. Compreender os espaços urbanos como ecossistema. Conhecer a Escola de Chicago, tendo como característica fundamental pesquisadores que usam ferramenta das ciências sociais para explicação e formação das cidades e os comportamentos específicos da população. Investigar a modernização da sociedade brasileira e os seus impactos nas áreas rurais e urbanas. A metodologia, o cenário seria o Colégio Barão de Airuoca, no município de Barra Mansa. Os participantes, alunos do 3º ano do ensino médio. O período, 5 aulas de 50 minutos cada. A mídia escolhida, o instrumento, trabalho realizado com livros didáticos, Sociologia para Jovens do século XXI. A coleta de análise de dados através de pesquisas qualitativas, artigos e livros. Os resultados. Finalizando o meu produto educacional, a modernização da sociedade brasileira, os seus impactos socioambientais nas áreas rurais e urbanas, à medida que o educando terão desenvolvido o olhar sociológico, consequentemente, absorverão a consciência sociohistórica para entender as questões socioambientais atuais. Ou seja, sabendo que fomos fortemente influenciados por fatores sociais construídos através do tempo, essas ações permitem que o sujeito passivo se transforme em observadores críticos e atuantes, redefinindo um posicionamento alicerçado no senso comum, que está na superficialidade dos fatos. Desta forma, mergulhar fundo, trazendo os fatos sociohistóricos à tona, geramos o debate e a autocrítica, que leva o ser pensante a romper com os paradigmas. Destarde, esperamos erigir futuros cidadãos críticos, autônomos, conhecedores dos seus deveres, defensores do meio ambiente ecologicamente equilibrado, como um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade
o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. As referências aqui eu destaco a Constituição Federal, o Carvalho, Educação Ambiental, a Formação do Sujeito Ecológico, o Camacho, que é a Sociologia Rural e Urbana, que apresenta a Escola de Chicago, e muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer. Parabéns, Luiz. Só uma dúvida, você enviou a atividade por meio do pôster? Atividade no meio do pôster? Essa apresentação você conseguiu enviar como pôster? Sim, Não. sim. Então tá bom. O pôster eu consegui agora, né? Tá. E o que eu não consegui foi o meu produto educacional, pois a plataforma não está abrindo para eu postar. Então tá bom. Estou com Parabéns. problema lá, tá? Então tá bom. Tá? Muito obrigada. Depois a Silvia tira suas dúvidas. Obrigada. Eu postei ontem, mas dentro do prazo, mas eu cometi um equívoco e postei o arquivo errado. Então tá bom. Tá Obrigada. Bom? Tá bom. Vamos lá agora, Moisés. Boa noite. Boa noite. Então, eu sou Moisés, eu sou formado em administração e teologia. E sou pós-graduado em gestão educacional e gestão empresarial. Esse curso me agregou muito porque, apesar da gente ouvir os assuntos, os temas, mas não eram temas assim que eu estava assim tão voltado, tão preocupado com eles. Então, gostei muito e, através desse trabalho, eu vou poder aplicar ele dentro da minha realidade, que eu já vou falar. E também a ferramenta Moodle também, ela foi muito bem explorada também, várias atividades dela, e não só as atividades do Moodle, mas também a diversidade de conteúdos, da forma que foi aplicado também, tornou o curso muito interessante. Então, quero parabenizar a professora Silvia, a professora Valéria e todos os demais docentes desse curso. Eu vou compartilhar a tela. Vou ver aqui como é que eu faço isso, né? O senhor consegue compartilhar? O senhor vai na aba inferior aqui, onde tem uma seta, e o senhor clica ali. Ok, consegui. Conseguiu? Isso. Agora o senhor tem entre 5 a 7 minutos, tá? Ok. Não diminui meu tempo não, tá, professora Valéria? Estou brincando. Então, o objetivo o trabalho que eu escolhi fazer foi sobre o consumismo e a produção do lixo. Eu preparei um plano de aula. Esse plano, a princípio, eu pensei ele aplicar na disciplina de Sociologia, que atualmente eu sou um professor voluntário no Seminário Teológico Interdenominacional. Já dei aula de Filosofia, em colégio particular, e atualmente eu estou só no seminário como professor voluntário. Então, mas a coisa está tomando uma outra proporção e a gente vai fazer um seminário com vários temas atuais, e um dos temas que a gente vai abordar vai ser sobre o consumismo e a produção do lixo. Através dele, a gente não vai fugir à proposta do seminário, e a gente vai poder levar uma conscientização para o meio ambiente para todos os seminaristas. Então, esse trabalho vai abordar sobre o consumismo, e que é diferente de consumo, né? E é um tema de muita relevância, porque através do consumismo nós produzimos mais lixo, e esse lixo ele vai diretamente para a natureza. E com isso, nós vemos o impacto que isso causa na vida de todos nós, porque o meio ambiente não está preparado para receber esse lixo.
Então, a gente vê que existem soluções alternativas, mas a melhor solução é consumir menos, né? Por mais que a gente fale de reciclagem e de reaproveitamento e outros assuntos que, através do curso, nós vimos a respeito do lixo, mas a gente precisa trabalhar não só as consequências, mas as causas. E trabalhar causa do lixo é o consumismo. Então, com isso, a gente vê que essa apropriação de bens supérfluos, do status social que leva o homem a trabalhar, né, de forma exagerada, causando problemas para a saúde, problemas familiares, ele pode ser repensado. E o objetivo do trabalho é esse: conscientizar o homem da sua responsabilidade na sociedade diante do consumismo. Então, esse é o nosso primeiro objetivo. E o segundo objetivo é entender o destino do lixo produzido pela sociedade e também a destacar a importância da reciclagem. Então, nós vemos que o consumo exagerado e o descarte incorreto do lixo são dois problemas que nós devemos tomar para nós e também, no caso desse seminário, nós vamos conscientizar os nossos alunos. Uma vez que o apelo é o apelo do consumismo e a fabricação de bens que são feitos para não durar. Então, a gente vê que tudo se torna descartável, tudo é feito assim com um prazo de validade muito pequeno. E isso leva com que o homem, nós venhamos sempre querer mais e substituir coisas que muitas vezes nós não precisamos fazer aquilo naquele tempo. A gente vê a questão dos eletrônicos, né? A gente quer eletrônico, carro e outros bens mais que dão um status. A gente não quer assim, ser menos do que os outros, chegar numa reunião com um aparelho inferior, e a gente vê que isso é o motivo de tanta agressão e tanto exagero de trabalho. Foi feita uma investigação, né, aos autores. Eu usei o almanaque que foi colocado no trabalho, achei ele excelente, né? Quem não teve tempo de manusear deve estar olhando o almanaque, porque ele é um material riquíssimo. E nós vamos utilizar slides, onde vamos passar imagens e vamos fazer duas atividades: o quiz da obsolência, e vamos fazer atividade de diferentes concepções de reciclagem sugerido no almanaque. Temos 2 vídeos do YouTube e nós vamos passar falando aí sobre a herança capitalista e a herança da Revolução Industrial e também a questão também do marketing para o consumo. E nós vamos fazer também 2 tipos de avaliações ali com os alunos presentes. Vamos fazer uma avaliação sobre a contribuição do cidadão para reduzir o consumismo e vamos fazer maneiras que podemos contribuir para uma produção sustentável. Agora, quais os resultados que nós esperamos? Através desse plano de aula, nós pretendemos alcançar os seminaristas e as suas famílias. A gente vai abrir a comunidade, quem quiser participar, e vamos levar informações importantes sobre a consequência do lixo e do consumismo, e também nós esperamos criar novos padrões através dessa reflexão, dessa conscientização sobre o consumo, a reciclagem, a coleta seletiva do lixo, e também vamos sugerir boas práticas como ação social, né? Eu sei que é um assunto assim que de repente não está assim tão assim enfocado, mas tem coisas que a gente não precisa esperar ficar velho para a gente jogar para o lixo. Se não me serve, eu posso doar para uma outra pessoa que precise daquele bem e posso utilizá-lo. Eu não preciso descartar para o lixo, né? E nem preciso esperar ficar inútil para eu jogar fora. Então, a gente vai falar sobre a ação social.
E também vamos falar sobre os perigos emocionais do consumismo e da agressão ao meio ambiente, o adoecimento das famílias e o trabalho excessivo para manter o padrão social e o pagamento de dívidas financeiras por causa desse consumismo. Ok? Então, esse é meu plano de aula. Bem, senhor Moisés, muito bem pela apresentação, pelo plano de aula, dinâmica muito importante e de extrema relevância para o cotidiano. Parabéns. Obrigado. Obrigado a todos. Vamos agora, Ana Paula apresentando. Boa noite a todos. Meu nome é Ana Paula. Eu estou licenciada, fui professora de ensino fundamental, ensino de educação infantil, e preparei um plano de aula na área de português, mas que envolve também ciências, história, geografia, englobando temas transversal, que é o meio ambiente. O objetivo geral é compreender e valorizar diversidades culturais, desconstruindo preconceitos numa visão crítica e reflexiva da realidade. Num primeiro momento, esse plano de aula foi preparado para o ensino de primeiro ano do ensino médio. Bem assim, bem uma introdução mesmo na questão do meio ambiente, uma reflexão básica mesmo. Aí eu pensei, no primeiro momento, num trabalho de leitura de leite sobre os gibis, usando os gibis de Maurício de Souza, trabalhando os personagens, a Mônica, o Cebolinha, o Cascão, o Chico Bento e a Magali, né? E os alunos, em grupos, vão pegar um personagem para estar esboçando, falando dele, do tempo dele, do momento, como ele era, o que ele fazia, como seria hoje em dia ele na nossa realidade, que é um personagem que já vem de anos, né, nesse percurso, até no tempos de hoje, no tempo deles, de aluno do primeiro ano, né, que está vivendo uma nova realidade, né? E esse conteúdo seria trabalhado em linguagem, ciências humanas, habilidades interpessoais. E depois desse trabalho de leitura de leite, abriu um trabalho de roda de conversa, de apresentação do que eles prepararam, poderia ser de acordo com a criatividade do grupo, que poderia ser um teatro, música, grafite. De acordo com a criatividade do grupo, eles vão estar apresentando para toda a turma esse personagem, como ele era, como ele seria nos dias atuais, né? E depois a professora iria entrar com vídeo a história das coisas, né? Até um vídeo que foi passado no nosso trabalho, e abrir uma roda de conversa sobre o que mudou, né, nesse decorrer do tempo, como está sendo feito esse descarte do lixo, como que é a produção, como são as pessoas. Eu vejo hoje os jovens muito ligados, que querem algo mais, não estão satisfeitos, mas não querem tomar partido, se responsabilizar pela mudança das condições que vive o nosso país, a nossa realidade de bairro, cidade, né? Até mundialmente, né? Então, acho que é um trabalho mais para despertar nos jovens essa necessidade de se comprometer com a realidade atual. É só. Obrigada. A Paula, parabéns. Você conseguiu fazer o pôster? Eu enviei o plano de aula, eu estou meio perdida, professora, mas estou tentando me encontrar o que eu posso, foi muito rico o curso, e assim, todos os materiais de aprofundamento foi realmente do curso e do PCM mesmo. Então tá bom. Muito obrigada. Parabéns, Ana Paula. Dinâmica muito relevante, a proposta muito relevante do seu trabalho. Agora, nós vamos ouvir a Rosali.
Pronto. Tá aparecendo na minha tela, não, né? Deixa eu Sim, tá compartilhar. sim. Não, ainda não abriu o compartilhamento, não. Pronto, deixa eu abrir aqui. Vou apresentar primeiro, né? Isso. Pronto, meu nome é Rosali, eu sou de Jaguaribe, né, no caso Ceará. Eu sou licenciada em Ciências Biológicas. Eu tive mais experiência em relação ao estágio mesmo, e também num cursinho popular, no caso foi em Fortaleza, que é em outra cidade, que tinha essa proposta de ensino mesmo mais acessível para a comunidade, né, que não tem acesso a pagar um cursinho, né. Então seria um projeto que dá essas aulas gratuitamente, e eu também participei, no caso de projetos de extensão, do projeto Residência Pedagógica, que era imersão na escola, que eu passei 1 ano e meio. Então, meu contato com a educação foi maior nesse sentido, né, de prática. E eu entrei no curso justamente para aprimorar mais, né, esse lado da questão da educação ambiental, que eu me interesso muito. Eu quero seguir justamente nessa parte de ecologia e também nessa parte de treinamento, de monitorias, nesse sentido, e também de ampliar os conhecimentos, né? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Cadê? Deixa eu ver. Pronto, tá aparecendo? Sim. Pronto. Aí, nesse contexto, né, de acordo com as minhas vivências, a proposta que eu trouxe, né, de intervenção foi, no caso, trabalhar a relevância ambiental da herpetofauna na Caatinga. Aí, o porquê de eu escolher esse tema, né? Porque esse tema de herpetofauna é relacionado com a preservação ambiental, né? Principalmente na região do Nordeste, e em geral mesmo, tem uma questão de preconceito com esses animais. Então, tipo, esses animais, eles são atingidos, né, a conservação, a proteção deles, no sentido do desconhecimento. As pessoas não conhecem muito, né, sobre esses animais que é herpetofauna, são os répteis, anfíbios, que é cobra, sapos, lagartos. Então, as pessoas têm um preconceito por não conhecer bem, né, as características desses bichos, e com isso eles acabam fazendo ações, por exemplo, jogando sal em sapo, quando encontram alguma cobra, acabam matando ela, não procuram um órgão que possa fazer esse recolhimento, ou então de fazer esse manejo de pegar o animal e afastar ele, colocar na natureza. E o enfoque foi justamente na Caatinga, porque é a região, né, que eu moro, e também tem a questão que as pessoas dentro da cidade, né, tem esse costume. Então, é uma maneira de preservar, aí eu estou falando da Caatinga, com esse esclarecimento. Então, o que é que se propõe o trabalho, né? Como a introdução eu coloquei aqui. A herpetologia é o ramo da zoologia voltado ao estudo de répteis e anfíbios, e os ambientes que esses animais habitam são bastante similares, sendo um dos fatores que propiciam a junção desses grupos em uma grande área de estudo. Ou seja, esses dois grupos, né, de animais, eles convivem no mesmo espaço. E em questão, ele foi mais elaborado para a cidade do interior, né, que é em Jaguaribe, por ser um perímetro mais interiorano, você consegue encontrar esses animais com mais facilidades nas vias públicas, né? Nesse caso, por exemplo, tem um problema de atropelamento da fauna quando é no período de inverno, que é o período que esses animais estão mais relacionados, né, às atividades dele metabólicas. Então, tipo, eles têm uma modificação no comportamento deles, justamente pela caatinga. Porque nesse período seco eles ficam mais parados, guardando energia, e nesse período chuvoso eles ficam mais expostos, né? Eles vão procurar alimento e reprodução. Então, nesse período que acontece justamente esse problema de mortandade. Aí eu coloquei, né, que eles portam uma importância ecológica, né, no controle de populações de invertebrados, vertebrados, que eles têm um papel importante, né, nesse equilíbrio do ecossistema. Aí eu coloquei também, né, citando que a educação ambiental ela deve ser uma troca positiva, né, de conhecimentos e motivações de ações. E que a educação ambiental é uma ferramenta que sensibiliza, né, e causa justamente essa mudança de comportamento, que seria justamente tentar sensibilizar para mudar esse olhar, né, em relação a esses animais.
Aí, com isso, o objetivo do trabalho, eu coloquei aqui, entender, né, a importância da herpetofauna para o meio ambiente, esclarecer os mitos e crenças que envolvem os répteis e anfíbios na Caatinga, e a sensibilização das problemáticas ambientais que afetam a herpetofauna, né? Então, nesse contexto, eu elaborei um plano de aula, né, com essa perspectiva, com esse objetivo. Aí, quais foram as metodologias, né? O cenário, né, porque a minha formação foi no Instituto Federal, no caso de Jaguaribe. Então, eles têm um ensino técnico integrado, então os participantes seriam esses alunos, porque já estão inseridos na própria cidade. E eu teria uma facilidade maior de fazer essa troca com eles inicialmente. O período de realização desse estudo seria uma aula de 50 minutos, explicando justamente aqueles objetivos, e a mídia escolhida para ser trabalhada seria uma análise coletiva por meio de estudos de caso. Inicialmente eu tinha feito no plano de aula, ele estava bem voltado para a biologia, mas como ele é uma proposta para ser interdisciplinar, o estudo de caso ele fica mais abrangente, porque o professor ele pode utilizar em várias disciplinas, dentro dessa temática, trabalhar outras questões. Por exemplo, o professor de geografia ele pode falar no estudo de caso, como eu tinha falado, os atropelamentos dos anfíbios. Então, ele pode relacionar o motivo das construções de estradas, quem é que está em volta, o que é que uma estrada beneficia a população, pode ser trabalhado em geografia, pode ser trabalhado em história, como é o histórico da malha viária, por exemplo, brasileira, e como isso pode afetar a fauna. Tipo, que estudo está sendo feito em relação a isso? Porque também tem alguns estudos que falam sobre o número de mortes desses bichos, pode ser trabalhado em matemática dentro dessa perspectiva de um estudo de caso. Então, o professor ele adaptaria um estudo de caso que se encaixasse mais com a sua área, mas dentro desse tema, que seria justamente como tema mais abrangente, os répteis da Caatinga. E dentro disso, ele buscaria o estudo de casos, de preferências locais, né, para poder fazer essa assimilação, que os alunos eles consigam aproximar, né, vendo a realidade, assimilar melhor o conteúdo e a intenção, que é essa sensibilização, né, já que está voltado para o local que eles moram. No caso, a coleta e análise dos dados, né, seria por meio da observação dessa percepção dos alunos sobre a importância da herpetofauna, né, e durante a intervenção, né, vai ser solicitado, né, após esse debate, uma produção textual individual, que seria justamente para os alunos proporem, né, tipo, observar em volta e elaborar um próprio estudo de caso, né? Dentro dessa aula, no plano de aula, tem falando justamente de como vai ser explicado, né? Como é que é um estudo de caso, como é que funciona, porque o estudo de caso tem que ter uma solução para a problemática. Então, essa é a proposta, que eles, a partir de um debate, né, vendo as problemáticas mais regionalizadas, eles mesmos possam observar o que eles acham que pode interferir na questão da conservação da herpetofauna local, e eles mesmos proporem uma solução para aquilo, né? Seria esse a coleta dos dados mais gerais, que seria como um produto final mesmo do trabalho. No caso dos resultados, né, espera-se que com essa intervenção, né, possa se sensibilizar os discentes sobre a importância ambiental da herpetofauna presente justamente na Caatinga. E para o seu estudo de caso, ele, como eu falei, ele é possível aplicar em diversas disciplinas. Então, o professor pode aplicar e associar as competências e diretrizes previstas pela BNCC de acordo com a série, né? Então, isso vai possibilitar justamente um estudo mais crítico, né? Porque vai ter uma visão de um caso, de uma situação, e dentro dessa situação ele vai fazer a própria análise, né? O aluno vai dar a sua opinião, a sua percepção e o que ele poderia fazer para solucionar isso. Aí, no mais, seria que as referências que eu usei, que foi sobre os répteis e educação ambiental, que foi a BNCC. No mais, seria isso, a apresentação. Parabéns, Rosali. Obrigada. Pela apresentação. Muito relevante o seu estudo. Então, vamos lá, Antônio Carlos. Rosali, você pode tirar a sua apresentação, por favor?
e Antônio Carlos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Antônio Carlos está aí? Não? Então, vamos ver o Alexandre. Vamos lá, Alexandre. Qual? Alexandre, Coutinho? isso, Coutinho. Rosalie, eu preciso que você tire a sua apresentação, por favor. Eu acho que a Rosalie não está conseguindo ouvir. Deixa eu colocar aqui no chat. Ah, consegui. Obrigada, Rosalie. Olá, boa noite a todos e todas. Eu sou Alexandre Coutinho, né, que tem um xará aí também. Eu sou administrador, sou professor em cursos técnicos profissionalizantes e de graduação, né, com educação à distância. Eu vou estar apresentando para vocês a proposta do meu mestrado, que vem muito de encontro ao curso, né? Então, quando eu vi o curso, eu falei assim, eu vou me inscrever porque ele vai me ajudar. Então, ainda não está no modelo assim do pôster, né, colocado na plataforma. Vou estar apresentando em PowerPoint, mas depois eu vou estar adaptando, tá? Deixa eu pegar aqui para compartilhar aqui. Acho que eu vou ter que abrir, porque estava tão... Peraí, deixa eu só buscar aqui de novo. Tá dando tanto pique de energia que eu abro, fecho. Peraí. Só um momentinho. Deixa eu ver se vai agora. Está compartilhando com vocês aí? Está sim. Deixa eu colocar aqui no modo de apresentação. Ok, que está compartilhando? Ok. Aí Então, agora você tem entre 5 a 7 minutos, tá? Ok, então, como eu disse a vocês, essa é a minha proposta para o meu projeto e futuramente a dissertação do mestrado, que vai virar um produto educacional. Então, seria o título, né, seria Educação Ambiental, uma proposta de formação humana, profissional e tecnológica dos estudantes do curso técnico em administração do Instituto de Cultura Técnica ICT, a qual eu trabalho. A hipótese é o seguinte: a hipótese a ser verificada nesse estudo é que a educação ambiental se torna um diferencial para a formação integral dos estudantes do curso técnico em administração do Instituto de Cultura Técnica ICT. Problema: nessa perspectiva, a pesquisa propõe responder o seguinte questionamento: de que forma a educação ambiental pode contribuir para a formação integral dos estudantes do curso técnico em administração do Instituto de Cultura Técnica ICT na formação de jovens no mundo do trabalho? Como objetivos, tem o objetivo geral, que seria contribuir para a formação integral dos estudantes do curso técnico em administração do Instituto de Cultura Técnica ICT no mundo do trabalho pela inserção da educação ambiental. Já nos objetivos específicos, elenquei 3, que seria identificar a compreensão dos estudantes do curso técnico de administração do ICT em relação à proposta da educação ambiental no processo de entendimento para uma formação integral de jovens no mundo do trabalho. O outro objetivo seria considerar a prática da educação ambiental no processo formativo dos estudantes do curso técnico de administração do ICT,
com ênfase na formação integral de jovens para no mundo do trabalho e desenvolver uma sequência didática que alie a formação integral para no mundo do trabalho e a educação ambiental dos estudantes do curso técnico em administração do Colégio CT. Bom, uma breve fundamentação teórica, né? Entre diversos autores, né, dessa minha pesquisa, eu cito Frigoto, Ciavata e Ramos, quando eles falam que a educação profissional e tecnológica prioriza uma formação integral, omnilateral e politécnica, pautada na união entre ciência, trabalho, cultura e tecnologia. Também Freire, é preciso pensar uma educação problematizadora, partindo da realidade dos alunos pensantes, visto que a vivência dos estudantes é a fonte primária na construção do currículo. Saviani, a formação humana se dá no trabalho através do processo de ensino e aprendizagem. Almeida, quem ingressa em um curso EPT, geralmente o faz por entender que cursos técnicos profissionalizantes contribuem no preparo para o mercado de trabalho. E Barbosa e Moura, a ideia é a promoção de uma aprendizagem ativa. Então, aqui foi um breve pensamento, porque tem outros teóricos também, mas o tempo é curto, então coloquei alguns principais aqui. Metodologia. Então, como é que seria essa minha metodologia, né? Como eu vou apresentar isso? Caracterização da pesquisa. Então, é de natureza qualitativa, com fins exploratória. A pesquisa de campo vai ser no Colégio CT, a qual eu trabalho como docente, né? E vou usar os meus próprios alunos como sujeito da pesquisa, meus alunos do 3º ano do curso técnico em administração, já em fase de formação, apto para o mercado de trabalho. Etapas da pesquisa. Primeiramente, seria a aplicação do questionário online, para eu identificar uma breve percepção desses alunos sobre a educação ambiental. Então, para isso, né, vai ser um formulário no Google Forms, eles vão receber um link através de um convite, onde eles vão ser voluntários, né? Então, aqueles alunos que quiserem participar vão fazer parte da coleta de dados. E aí, com esse breve questionário online, ele vai me dar uma ideia para eu poder elaborar a sequência didática interdisciplinar, por ser um curso integrado médio e técnico, onde eu vou utilizar a disciplina de biologia do ensino médio com a disciplina de logística do curso técnico, para poder fazer essa sequência didática sobre práticas sustentáveis, onde eu pretendo trabalhar a Lei 12.305 de resíduos sólidos, que dá vários conceitos ali, como ciclo de vida do produto, reciclagem, coleta seletiva, logística reversa, rejeito, reutilização, entre outros. Tá? Com isso, depois eu vou analisar e interpretar os dados obtidos para a elaboração do produto educacional. A proposta preliminar do produto educacional, né, depois que essa sequência didática estiver pronta, ela vai ser transformada em um e-book digital de formação humana, profissional e tecnológica para discutir educação ambiental com os estudantes do curso técnico e administração do Colégio CT. Então, primeiro a gente faz a elaboração do e-book, aí aplica esse e-book junto aos alunos, para poder depois ter um feedback, fazer avaliação para ele ser construído definitivamente para ser publicado futuramente. Todo projeto tem uma pesquisa, né, um cronograma de pesquisa. Como eu disse para vocês no início, esse é o projeto que eu estou apresentando para o meu mestrado de Educação Profissional e Tecnológica, do IFRJ Campo Mesquita, e eu estou na fase de submissão do projeto ao CEP, né, Comitê de Ética, e aí, depois dele ser aprovado, aí sim que eu vou começar a coleta de dados. Então, isso aqui é um panorama das datas, né, que eu estou pretendendo cumprir nesse cronograma. Todo projeto também precisa de ter um orçamento financeiro, né, ao que você vai estar precisando, né, gastar como equipamentos, material de escritório, entre outras coisas. Então, aqui eu fiz uma estimativa para poder estar apresentando esse orçamento, que é uma exigência do CEP também. Algumas referências que eu utilizei aqui nessa apresentação e finalizo agradecendo, né, muito obrigado a vocês e a gratidão com todos que, direto e indiretamente, têm me ajudado na construção desse trabalho
que não é fácil, é muito prazeroso, muito cansativo, mas a gente vai vencendo cada etapa aí. Então, muito obrigado aí por vocês estarem participando dessa minha apresentação. E é isso, né? Algumas perguntas, algumas coisas. Parabéns, Alexandre. Só que não, os seus slides não passaram. Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que é por conta da sua internet, eu não sei. Então, ninguém... Quer dizer, eu ficou fui na falando... primeira. Ficou na primeira página. Ah... Eu só não quis te interromper, porque eu pensei que fosse por causa da sua internet. Porque aqui está oscilando bastante. Eu não sei, eu fiquei até com medo, né? Porque, como estava conversando com você, desde 5h30, eu estou tendo pique de energia aqui. Você foi falando e nós fomos ouvindo. Agora está passando, mas na hora... Ah, peraí, é porque eu acho que eu coloquei em modo de apresentação. Então, agora vocês estão vendo? Então, aqui seria a parte do título que eu falei. Sim. A hipótese. Isso. O problema. O objetivo geral. Isso. Os específicos. Uma breve fundamentação teórica, né, dos autores relevantes, a EPT. A minha ideia da metodologia, sobre como eu pretendo fazer essa pesquisa, nessa sequência didática, fazendo a interdisciplinariedade da biologia, do ensino médio, com logística do ensino técnico, que essas duas disciplinas vão conversar entre si para eu poder estar desenvolvendo essa prática voltado à educação ambiental, práticas sustentáveis, até porque esses meus alunos, eles têm como produto final apresentar um projeto, né, empresarial. Então, a ideia também é justamente o quê? Já que vocês vão para o mercado do trabalho, já com projeto, e a gente precisa o quê? Nessa produção de bens e consumo, pensar na sustentabilidade do planeta, pensar na preservação ambiental. Então, por isso que eu estou associando nessa sequência didática as disciplinas de biologia e logística, né? Ok. Aqui seria a proposta, né, desse produto, né, que essa sequência didática, futuramente ela vai virar um e-book para ser publicado. O cronograma, né, que eu tinha falado, que todo projeto ele precisa de ter um cronograma. Eu estou na fase da submissão do projeto ao CEP. Aí, depois de aprovado, que eu vou realmente começar a fazer a coleta e as outras etapas. O orçamento financeiro também, que é exigido pelo CEP, então eu tenho que fazer um orçamento, uma estimativa, não significa que eu vou gastar isso tudo, mas a gente tem que colocar aqui o que a gente vai precisar, né? Computador, software, internet, impressora, tinta, material de escritório, entre outras coisas. Aqui, no final, até coloquei um HD externo, pendrive, por quê? Até por questão ética, esse questionário, esses alunos vão ser identificados por um código, e durante todo o processo eles vão poder estar pesquisando através do e-mail cadastrado, e depois quando finalizar, eu vou tirar das nuvens, vou tirar de todas as mídias, guardar durante 5 anos, por isso eu coloquei um HD externo, pendrive também, para poder estar tendo essas informações para eventual problema ter ali guardado. Ok. E algumas referências que eu utilizei aqui para essa apresentação, sendo que tem outras também, né? E isso, eu finalizei com o meu obrigado. Então, eu achei que eu estava passando os slides e não passaram. ele ficou congelado na primeira. Na primeira. E aí eu vou adaptar para o banner, né, que está lá na plataforma. Isso mesmo. Pelo menos assim, como eu não tenho ainda a conclusão, mas eu vou colocar a proposta, né, que eu pretendo, né, atingir. Então, tá bom. Muito obrigada, Alexandre. Nada, deixa eu parar. Abraço. Deixa eu parar. Agora, Juliana. Juliana está aí? Não? Então, vamos, Francisca Eliane. Francisca Eliane também não. Alexandre Rosa Belo. O Alexandre está aí. Novamente, boa noite a todos. Boa noite. Espero que estejam bem.
Posso iniciar com a apresentação, pessoal? Depois eu vou para o pôster, correto? Eu não escutei a professora. Pode sim, Pode. Obrigado. Meu nome é Alexandre, moro e atuo profissionalmente no município de Miguel Pereira, estado do Rio de Janeiro. Sou formado em Geografia e Pedagogia, tenho especializações na área da docência e mestrado profissional em Segurança e Defesa Civil. A minha atuação como docente de Geografia iniciou em 2004, atuando no ensino médio e ensino fundamental. Atualmente leciono em um colégio estadual, com ensino fundamental e médio, e outro municipal com apenas o ensino fundamental. Partindo para o pôster, o título do pôster é Caminho da Educação Ambiental. O objetivo é trabalhar a gamificação, gamificar os conhecimentos da educação ambiental. Para tanto, eu busquei construir em um programa muito comum, que é o Excel, que poderia abordar conhecimentos da educação ambiental. Mas também ele poderia ser construído também nas planilhas do Google ou do Open Fórmula. O público-alvo dele são alunos do ensino médio. Para construir o jogo, eu me inspirei no jogo da professora Patrícia Nascimento, jogo de trilha de educação ambiental. Vou apresentar algumas características do jogo, mas eu esqueci aqui de compartilhar. Você vai compartilhar, né? Isso, compartilhar. Okay. Obrigada. O pôster aqui primeiro. Só um minuto, por gentileza. Vocês estão conseguindo visualizar o pôster? Estamos sim. Então, aqui é o pôster com o título Caminho da Educação, aí escrevi a introdução, inicialmente, depois os objetivos, tá? Na introdução, eu falei sobre a gamificação, que é uma forma da gente abordar conhecimentos na escola, os alunos se interessam muito, porque hoje vivemos cercados por tecnologia, as crianças já nascem utilizando tecnologias, então existe um interesse muito forte deles com o uso de jogos no celular e no computador também, e eu gosto também, particularmente, muito de tecnologia e de jogos. A metodologia, que eu digo aonde será... aliás, já comecei a abordar o tema com os alunos, já fiz uma apresentação sobre essa intenção, e aqui o resultado, no caso, tive uma impressão dele, muito, muito interessante, que eles gostaram da ideia. Agora eu gostaria de apresentar o jogo em si. Posso fazer isso? Então, vou Pode sim, você ainda tem tempo. Agora vocês estão vendo o jogo? Estamos. Então, o jogo tem esse título, Caminho da Educação. Como havia falado, me inspirei no jogo da professora Patrícia Nascimento, jogo de trilha de educação ambiental. Aqui tem as orientações do jogo. Inicialmente, os alunos eles têm que colocar o dado na posição do valor 1, e aí, por ordem alfabética, cada aluno vai fazer uma jogada. Aquele aluno que tirar um valor maior, ele parte para responder a questão 1. Aí ele coloca aqui um emoji na posição de saída, vai para a questão 1, clica, é direcionado para essa pergunta que se baseou no jogo da professora, e aí ele responde, se acertou, tem um feedback, eu quero trabalhar melhor esse feedback, por exemplo, dizer em que cenário estava o Brasil, quando essa lei surgiu, né, o cenário mundial também, algo desse tipo, e aqui ele clica para gerar pontuação e aqui para voltar ao jogo. E aí ele passa a vez para o jogador 2. E aí o jogador 2 clica também na questão 1 e vai, né, ter lá o seu feedback, resiste a sua pontuação, volta lá, e aqui tem os valores, vocês podem observar, do jogador 1, ele está sendo ainda construído,
E aí algumas questões ainda estou aperfeiçoando, né? Ele também tem um botão para reiniciar o jogo, tá? E ele, no caso, zera se houver alguma necessidade. Ou outros alunos vierem a também utilizá-lo. Ele pode ser disponibilizado online, e eu estou com a intenção de criar uma planilha, né, nesse arquivo, para ser alimentada por mim mesmo, e aí mudando essas questões do jogo. E aí os jogadores vão até chegar aqui na parte final, e aí tem lá um parabéns, né, por ter alcançado todo o percurso do caminho aqui da educação ambiental relacionada a conhecimentos dela. Aí tem aqui a questão 2, né, tem a questão 3, e assim por diante, baseados lá no curso que nós estamos realizando. Da mesma forma, o jogador 1, já mostrei a questão 1, tem a questão 2, a questão 3, a questão 4, e assim por diante. A ideia é também trocando essas questões, focando na educação ambiental crítica, como alguns colegas haviam já citado na apresentação deles. Eu finalizo agora, professor. Parabéns, parabéns. Muito dinâmica essa proposta desse jogo. Muito bom. Obrigado. Gostei muito. Agora vamos terminar com a Jéssica. Jéssica está aí? Jéssica. Vamos lá, Jéssica. Oi, pessoal. Vocês me escutam? Conseguem me ouvir? Sim, conseguimos. Então, boa noite a todas e a todos. Gostaria de falar que eu estou muito, muito, muito feliz pelo curso enriquecedor, né, que eu tive a oportunidade e a honra de participar. Claro que sempre conciliando múltiplas tarefas, né, mas sempre presente o máximo possível. E eu sou aqui de Erechim, meu nome então é Jéssica Andressa da Rosa, eu sou aqui de Erechim, Rio Grande do Sul. Eu sou licenciada em Ciências da Natureza, né, na área das Ciências da Natureza, Biologia, Química e Física, pela Universidade Federal da Fronteira Sul, aqui no campus de Erechim, tá? Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui. A mamãe tá falando com quem? A mamãe tá falando com quem? Vocês conseguem visualizar? Sim. Eu fiz um plano de atividade sobre a eutrofização da água. Na verdade, eu chamei de proposta, né, de plano de atividade, porque eu deixei ela aberta. Eu criei ela como uma proposta, como um ser vivo, né, que se movimenta, que consegue ter interações, né? Então, eu coloquei como proposta de plano de atividade interdisciplinar, trabalhando com a eutrofização da água, né? Nas aulas, a gente estudou, a gente até comentou que o tema da água ele já está muito repetitivo. A gente escuta desde a pré-escola, né, que a água vai acabar, que a água está poluída, né, enfim. E o nosso cenário, ele não mudou, né, ele não melhorou, ele só piorou, né? Então, o que nós estamos fazendo de errado? Então, eu escolhi trabalhar com a eutrofização da água dentro do meu contexto, que é a minha formação, né? Ciências da natureza, biologia, química e física, de uma forma interdisciplinar, tá? Com turmas do primeiro ano do ensino médio por conta dos conteúdos que eu trabalhei. Eu desenvolvi essa proposta para ser trabalhada em território erechinense, né? Porque eu me vi olhando para o meu contexto, para o meu município, que é um município pequeno, nós somos considerados aqui um município de interior, né, de cidade pequena,
com um pouco mais de 100 mil habitantes, e me chamou muita atenção que 8 rios perpassam o nosso município, né, o meu município aqui de Erechim. E eu não conheço esses rios, né? Eu na escola não estudei sobre eles, a gente só abria o livro didático e via o rio Tietê, né? Uma realidade totalmente diferente, longe daqui, né? Enfim. Então eu resolvi trabalhar com o território erechinense, mas porque eu trabalhei com a rede hídrica aqui de Erechim, mas como é uma proposta de plano de atividade, pode ser desenvolvida em todos os territórios, tá? Interdisciplinar, porque eu trabalho, então, com a biologia, com a química e com a física, num contexto em que os professores, eles vão trabalhar juntos com o tema gerador, que é a eutrofização da água. Então, pegar lá os conteúdos da biologia, por exemplo, o primeiro ano estuda citologia, então trabalhar as bactérias, né? Tudo que tenha relação com a eutrofização da água, levar isso para os conteúdos da sala de aula, tá? A química, o que pode ser trabalhado com a eutrofização da água? Pode ser trabalhado reações químicas e físicas, as fases, né? Em física, o que pode ser trabalhado? Eu até desenvolvi uma questão que era sobre velocidade média, né? Onde o rio que perpassa aqui Erechim, um dos rios que se chama Rio Tigre, ele deságua após 723 quilômetros numa velocidade média de 7 km por hora, né, que é a velocidade média das águas, lá no Rio Uruguai. Em quantos dias ele faz esse percurso? Então, trazer para a sala de aula essa nossa realidade, né, que está aqui no nosso município, assim fazendo-se conhecer a rede hídrica de Erechim, e também fazer com que os alunos tragam problemáticas, né, desses rios. Se tem rio que perpassa o seu bairro, eu trabalhei especificamente dos 8 rios com um rio, que é o Rio Tigre, que é um rio que perpassa 18 bairros aqui em Erechim, né? E ele é um dos rios mais prejudicados pela poluição e pela eutrofização da água, tá? Então, fazer com que os alunos tragam, né? Qual rio que perpassa o seu bairro, se você já conhece, se tem construção perto, qual tipo de mata, né? Se é uma mata mais exótica que tem ali próximo, se tem agricultura, se tem indústria. Então, fazer ele olhar para essa realidade, né, que está ao redor, que muitas vezes eles passam e não se dão conta, né? Então, primeiramente, fazer o diagnóstico prévio da realidade do aluno, para saber o que eles sabem sobre a eutrofização, que todo mundo sabe, mas não por esse conceito, né? Então, fazer com que eles levam nessas problemáticas através de perguntas que eu coloquei lá no no produto educacional, uma série de perguntas para fazer para eles, que eles tragam, e fazer essa relação entre a problemática, então, primeiro fazer o diagnóstico prévio da realidade do aluno, o que eles vão trazer de problemática e relacionar essas problemáticas com os conteúdos de sala de aula, tá? E também qual vai ser o produto final, né? Qual vai ser o resultado? Fazer com que eles tragam a problemática e também soluções do conhecimento popular. Então, perguntar para a mãe, perguntar para a avó, para a vizinha, numa conversa bem de conhecimento popular mesmo, quais seriam as soluções para isso, né? Se tem esgoto aberto, se a vizinha joga o óleo de cozinha pelo ralo da pia, que cai direto no rio, né? Se tem algum tipo de tratamento, porque a gente sabe, eles vão aprender lá em sala de aula, lá na química, que 1 litro de óleo contamina aproximadamente 20 mil litros de água, né? No rio. Então, fazer com que eles tragam esses conhecimentos populares para ter essa conversa, essa relação entre o saber científico e o conhecimento popular, né? E, quem sabe, montar um produto, uma história em quadrinhos, uma cartilha que seja legível por toda a comunidade, né? Que eles consigam levar esses conhecimentos populares relacionados com os conhecimentos que eles vão aprender em sala de aula, montar isso, desenvolver isso, organizar isso e levar até a comunidade como um material pedagógico ou como um material informativo, né? Enfim.
Parabéns, Jéssica. Eu gostaria de saber se tem alguém que não apresentou e que esteja presente aí na sala, mas eu acho que todos já apresentaram, né? E eu quero dizer que as apresentações foram muito boas, são temas muito relevantes para se pensar a educação ambiental crítica, para se pensar as formas de inserção no mundo contextualizada de forma interdisciplinar, transdisciplinar. Então, vocês trouxeram contribuições muito importantes. Todos apresentaram, né? Silvia? Você só quando você terminar, tá, Valéria? Fica à vontade. Então, tá bom. Pode ir. A palavra está com você. Então, tá. Paciência aí, porque a internet, ela tá ruim. Um dia chuvoso, eu acho que não só aqui na minha região. Eu vi que alguns cursistas também tiveram um pouco de dificuldade, e a gente entende muito bem essa situação. Bom, eu vou pedir novamente para vocês abrirem a câmera, porque entraram outras pessoas para eu tirar uma nova foto. Pode ser? E um sorrisão, que agora já apresentou, já estão aliviados. Eu gosto dessa tela com movimento, com gente. Rosali, você pode abrir? Só se puder. Pode. Sorriso. Pronto, deixa eu salvar aqui. Tá ótimo. Bom, gente, eu quero parabenizá-los, assim, publicamente. Este vídeo, essas apresentações, vai ganhar um espaço público de divulgação, e por isso a importância de vocês abrirem as câmeras para que a identidade profissional e do trabalho de vocês seja reconhecida para aquelas pessoas que irão ver os trabalhos, as apresentações e as propostas de vocês. Eu vou agradecer muito a presença da professora Valéria, que fez a brilhante mediação, assim como a professora Giovana, que mediou a sala da parte da manhã, e a professora Letícia, que fez a mediação da parte da tarde. Então, meus sinceros agradecimentos por esse apoio, por essa força, por esse curso ter se tornado tão qualitativo, graças ao empenho, ao esforço de vocês e, principalmente, também pela presença de cada um dos cursistas que engrandeceram, trazendo informações novas, nos ensinando também. Tenha certeza que o curso não foi só para vocês, foi para nós também. Então, muito obrigada por esse enriquecimento. Estou deixando aqui registrado que é para os alunos que não puderam assistir, estar presente nessa sala, se sintam acolhidos e tenham a percepção de que eles também merecem e recebam também todo o nosso agradecimento por conseguirem chegar até aqui. A gente sabe que não é fácil, tem alunos que moram em Petrópolis, tem alunos que estão com problema de saúde, a gente tem aluno hospitalizado que está ainda na execução do curso aí, finalizando o curso junto com vocês, e a gente só tem a agradecer porque o nosso empenho, ele é reconhecido pelo empenho de vocês. Então, meu muito obrigada. Eu vou encerrar a gravação, mas eu vou pedir que vocês permaneçam na sala para alguns informes importantes para a finalização e a certificação do curso. Para quem fica na gravação, né, assiste a gravação, bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso muito obrigado pela presença de vocês, por assistirem, prestigiarem os nossos colegas de trabalho, e eu encerro aqui com um sorriso de final de gravação.